Pessoal, eu estou aqui com a minha Bíblia. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus para as nossas vidas. Mas tem pessoas que entendem que a Bíblia foi escrita por homens, por seres humanos, e pelo fato dela ser escrita, ter sido escrita por seres humanos, ela não é a palavra de Deus e ela não funciona, e ela não é real, e ela é o famoso conto de carochinha, né? Conto de fábula, histórias para inglês ver. Será que É. isso é verdade? Será que a Bíblia, para você, o que que a Bíblia é? Ela é a palavra de Deus? Funciona ainda para hoje? Ou ela precisa de mudanças, como alguns dizem? Ou a Bíblia é a palavra de Deus e pronto? É sobre isso que a gente vai falar. Fica com a gente. Enquanto você aguarda aí, aproveite e se inscreve aí no canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque eu sei que você vai gostar. E faz o teu comentário também do que você achar daquilo que nós estamos perguntando. A Bíblia para você, ela é a palavra de Deus ou ela é apenas história que as pessoas contaram? E aí, Edir, o que que é? É a palavra de Deus, com certeza, né? Sem Já dúvida tá dando a nenhuma. martelada Não já? é? A palavra de Deus, né, na verdade, é algo que nós temos que tomar como uma bússola, né? Como Entendi. na nossa vida de direção. Mas no caso, assim, por que que nós cremos? É importante que o pessoal entenda isso. Por que que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque está escrito, né? A Bíblia diz o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passa. Sim, mas por exemplo, Então, então você vê que se a palavra de Deus é a mesma, é sempre a mesma. Então, sim, mas e por ela se exemplo, renova todo dia. eu vou fazer a parte da pessoa que não crê aqui, Aham. tá? Por exemplo, se a minha pergunta é: as pessoas entendem que a Bíblia é feita por homens, então ela não é a palavra de Deus. Então, na Uhum. verdade, para essas pessoas não serve, não serviria versículo como esse. Leia para nós aí o versículo. Não serviria, mas não vamos ler, já vamos falar Aham. sobre isso. Porque seria a própria Bíblia falando da Bíblia, né? Que realmente Uhum. a Bíblia fala da própria Bíblia, né? 2 Timóteo, né? Isso. Mas tem pessoa que ela fala, eu não creio na Bíblia. Mas leia É, lá, depois a gente continua. verdade. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso. Então a Bíblia está falando dela mesma, né? Isso. Ela está dizendo que toda a palavra de Deus, primeiro, é divinamente inspirada, ou seja, é um homem que escreveu, homens, né? Foram cerca de Aham. 40 autores, mais de 40 autores, mas que eles foram inspirados pelo Espírito de Deus. Ela tem Inspirados inspiração, né? divinamente, inspiração de Deus. Não é que a pessoa, vou escrever um trem aqui. Não foi qualquer um, né? Porque tem muitos livros, né? Livros até que falam de Deus até, que foi escrito realmente por homens, né? O que foram realmente por os homens, falam de Deus, também tem uma certa Mas não inspiração, tem o livro de inspiração da Bíblia. mas É, não é a Bíblia, né? por exemplo, no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, escrito por Moisés, fala dos 10 mandamentos. Como é que se vê os 10 mandamentos? Deus fala assim: sobe aqui no monte que eu tenho um negócio para você. Moisés sobe no monte e ele recebe escritos mandamentos pelo próprio Deus. Isso. Então, quer dizer, aí ele engloba nas escritas dele, nos contos deles ali. E então a Bíblia diz, a Bíblia dando conta da própria Bíblia, ela é divinamente inspirada. Pronto, acabou. E ele diz para que ela serve. Isso. Mas uma pessoa que não crê, o que que ela iria dizer desse versículo? Ela iria dizer assim: mas é a própria Bíblia falando da Bíblia. Eu não creio na Bíblia. Não é E aí, verdade. como que a gente faz? Eles têm que incentivar a pessoa a ler a Bíblia. Mas se ela não crê. Incentivar a buscar a direção de Deus, do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo vai convencer ela, Então, né? mas sabe o que que eu creio? Hum. Eu creio assim. Olha só. Por que que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, eu teria uma porção de coisa. Quando você estuda um pouco a Bíblia, tem uma porção de coisa que eu vou falar, mas a principal razão pela qual eu creio, tá? Então, eu poderia dizer para você aqui que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, desde Isso. Gênesis até o Apocalipse. Aí tem João, aí tem Moisés, aí tem Josué, aí tem Isaías, Ezequias, aí tem, meu Deus, é uma galera que escreve, Bastante. Vários Davi, profetas, né? é, tem um monte de Vários. escritores, de pessoas que escreveram trechos da Bíblia separadamente, depois foi juntado tudo. Por isso que é chamado de Bíblia, né? Uhum. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é um juntamento de vários livros. São Aham. vários livros juntos. Então, por isso que é chamado de Bíblia, como se fosse uma biblioteca, né? Então, esses 40 e poucos autores viveram. A Bíblia foi escrita num período de 1500, 1600 anos. Do Gênesis ao Apocalipse, você pega as datas que os textos foram escritos, são cerca de 1600 anos. Ou seja, épocas completamente diferentes, de autores que não se conheceram
que não se conversaram, não tinha internet para saber o pensamento do outro, não tinha WhatsApp para conversar, não tinha nada. Eles tiveram a inspiração de Deus, escreveram. Outro teve, no outro ano escreveu. Ele 100 anos, outro teve. Aí quando você junta toda a Bíblia, parece um livro só. Uhum. Entendeu? Então você percebe que é um livro que teve uma mente de alguém que, durante esses 1500 anos, 1600, esteve orientando pessoas para que essas Exatamente. pessoas escrevessem E, algo. Esse é uma das coisas que eu diria, né? e, Mas tem o, algo mais forte. e o interessante o interessante também que entre o Novo Testamento e o Velho Testamento tem uma pausa ali, 400 e entendeu? tantos anos. 400 e tantos anos, entendeu? Para poder, e que foi quando Deus enviou Jesus, né? É. E, e mesmo assim não há contradição, Não. né? Por exemplo, o nascimento de Jesus, que ele viria de uma virgem, etc, etc. Tem toda a história em Mateus, em Lucas e tal. Tá lá nos profetas, ele fala a Isaías, né? cidade que ele nasceria, Exatamente. que nasceria de uma virgem, que ele iria para o Egito, depois voltaria. E daí tá no Novo Testamento o cumprimento de tudo isso que tá lá, escrito É, lá, certo? Então tudo isso seria um argumento, beleza? Mas tem exatamente. gente que não, de repente não conhece nada disso, ele ainda vai continuar não crendo. É Mas na verdade. minha opinião, que uma pessoa que ela não seja tão cabeça dura assim, que vai fazer com que ela entenda como a Bíblia funciona Uhum. hoje. Exatamente. Para mim é o mais forte, seria o argumento mais forte para mim, tipo, Ela funciona na minha vida, né? para me convencer de que a palavra de Deus, de que a Bíblia é a palavra de Deus, é como ela funciona hoje, É né? verdade. Você já orou por alguém doente, a pessoa foi curada? Com certeza. Baseado em quê? Na palavra, com Exatamente. certeza. Falamos no vídeo anterior sobre isso. Isso. E tanto é que já que nós entramos nessa área desse tempo que teve, você vê, Isaías é conhecido como o profeta messiânico, É. entendeu? Quando ele fala em Isaías 53, por exemplo, ele está falando de quem? Está falando de Jesus. Davi falou de Foi Jesus, um dos que mais falou a respeito da entendeu? pessoa de Jesus, né? E você vê que dá certinho. É. Né? Além do tempo, teve esse período. O povo podia esquecer, né? É. Podia Eu já esquecer vou entrar nesse tema da Bíblia funciona, mas, por exemplo, tem descobertas recentes aí, estudos recentes que provam, muita gente fala, mas os homens mudaram tudo nas traduções e tal. Aí tem pessoas que fizeram um estudo, buscaram lá nos pergaminhos anteriores, coloca junto, não mudou, é a mesma É, coisa. Porque a Bíblia é diferente de outros livros. A Bíblia é um livro que as pessoas multiplicaram ela para cumprir um propósito de Deus. Não é para vender, para ganhar dinheiro, para ficar rico por um propósito. Pode até ter gente que tenha entrado por essa forma. Mas normalmente são pessoas de fé que, pela sua fé, estão reproduzindo aquilo que elas encontraram lá. Não tem por que elas mudarem, é. elas quererem mudar. Normalmente quem quer mudar é quem não quer obedecer. É quem não quer E se tem gente submeter. querendo mudar, né? Não é quem Isso tem que fé. é Não é quem verdade. vive essa fé. É quem quer mudar ela, quem não E já, quer viver essa fé. eu acredito que vários já tentaram modificar alguma coisa, né? Não modificar, mas retirar realmente Ah, a Bíblia, mas a Bíblia ainda continua sendo o livro mais vendido, é. Mas né? o que acontece, que eu quero dizer para vocês é o seguinte: um dia alguém chegou para mim e falou: eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não acredito que seja e tal. Não acreditava nem em Deus. E aí, não adianta eu citar versículo para a pessoa se a pessoa diz que não crê na Bíblia. Então, o que eu estava dizendo para ela? Eu estava falando a respeito de como a Bíblia funciona. Por exemplo, em obediência a Marcos capítulo 16, versículo 15, 16 em diante. Marcos 15, 16, acho que é isso. Em obediência, está escrito: imporão as mãos sobre os enfermos, então eu uso minha fé e faço aquilo que ela mandou. E o que acontece? O doente é curado. É. Entendeu? Imagina, se foi o homem que escreveu, sem inspiração de Deus, Por que se funciona? foram pessoas, essas pessoas são muito boas, Exatamente. porque funciona, tá bom para mim, já tá bom, É. entendeu? Já tá suficiente para eu obedecer. Porque quando eu obedeço aquilo que a Bíblia manda, funciona. Uma das horas que eu falo, das questões que eu falo é de cura, porque é a coisa mais evidente, né? É. Mas tem uma infinidade de coisas que a gente vê que funciona. A pessoa faz e fala: meu Deus, funcionou. Né? É Por que verdade. funciona? Porque Deus disse assim: se você faz isso, eu faço isso. É, Né? porque, na verdade, a Bíblia, a gente tem que. A palavra diz que quem vai convencer, na verdade, é o Espírito Santo. Ele que vai É, nos convencer, né? Então, quando a pessoa fala assim, fala, então busca direção, se não é um ateu, né? Se o ateu também é pior ainda mais a situação, né? Mas se a pessoa, ela diz que não acredita na Bíblia, mas se ela não se julga ateu, eu falei, então, ora e busca a direção do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado e do é. juízo, né? Então, mas normalmente, outro dia que nem eu estava falando, a pessoa disse: eu não creio. E aí
não adiantava eu citar versículo da Bíblia para ela, mas eu disse o seguinte: se Deus não existe, se isso não é de Deus, aí eu falei, tinha uma pessoa assim, 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 um exemplo entre muitos, e eu agi assim, 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 de acordo com a Bíblia, e funcionou. Eu não tenho esse poder. Quem fez? É, Será que a é pessoa vai dizer o verdade. diabo? Porque não é possível que ela crê no diabo, não crê em Deus, É, né? E aí a pessoa ficou com um ponto de interrogação, falou, cara, isso eu não sei te falar, isso eu não sei te explicar. é, Por quê? Porque a Bíblia funciona, a palavra funciona. Para mim, já seria suficiente tudo que eu falei agora anteriormente. Para mim já é suficiente, ótimo, não precisava ver ninguém ser curado para crer na Bíblia. Agora, curado e outras coisas também que a gente vê funcionando. Agora, quando eu vejo a Bíblia funcionando na minha vida, como a minha vida é abençoada, minha família é abençoada, meus filhos são abençoados, minha netinha já está sendo alcançada pela bênção de Deus. A gente vê no mundo tão conturbado, a gente vê a bênção de Deus na casa da gente porque a gente andou em princípios, a gente obedeceu, com todas as nossas falhas, porque a gente não é perfeito, né? Mas a gente andou no caminho ali em obediência, no temor de Deus. A gente vê Deus cumprindo a parte dele, né? E ao mesmo tempo a gente vê pessoas da mesma fase que a gente andando num caminho diferente e tudo arrebentado, situações tudo arrebentadas, verdade. você fala, meu Deus do céu. E aí você começa a ver, fulano e fulano anda com Deus, tem uma vida assim, assim, obediência à palavra, a vida dele, a casa dele, a situação dele é essa. É. O outro, entendeu? É a própria palavra, porque não adianta a gente falar, a gente está falando da palavra, né? É. É, a própria palavra diz que tem diferença daquele que serve e que não serve. Então, isso Entendeu? cumpre o que está E o aqui. que está aí, Funciona. exatamente. Funciona, Então, se sem dúvida. funciona, não é possível, né? Como é que eu não vou crer em fatos, né? Que a gente vê como fatos, não é crendice. A Bíblia não é uma crendice. Tem um monte de crendice por aí, né? Eu era moleque, eu não sabia muito falar, mas eu lembro que eu tinha acho que uns 12 anos, mas eu gostava de falar da Bíblia para uma professora, e ela dizia que quem faz o conto aumenta o ponto, Aham. né? E eu ficava naquela teimosia na sala de aula, dizendo que não, que a Bíblia não era assim, que era pessoas de Deus. Eu não entendia nada, mas eu tinha certeza que era Uma Deus convicção. inspirado, entendeu? Então, mas é que às vezes a nossa convicção, a convicção que nós temos de fé, não é a mesma convicção da outra. Outra pessoa precisa de alguma coisa. Lembra do caso do Tomé? Sim, Todos os discípulos saíram crendo. Tomé falou: eu só creio se eu Cristo eu ver, se eu ver, colocar o meu dedo lá. Então a gente exatamente, entende. Não estamos criticando quem não crê, ou exato. etc. Mas eu estou tentando dizer para as pessoas que realmente desejam, não aquelas pessoas que têm um coração duro, não querem saber, e às vezes ela está revoltada, por isso que ela não quer dar É, o braço a tem isso torcer. também, né? Aí já é entre ela e Deus. Eu estou falando É, para aquelas pessoas que têm uma dificuldade com isso, sabe? Ela tem uma dificuldade. Outro dia teve um menino aqui na igreja, que foi muito interessante, porque nós estávamos orando por palavra de conhecimento, e olha o que o Espírito Santo faz, né? E a gente estava orando e ele veio convidado de uma amiga, eu acho. Sei que ele estava aí, mas ele se dizia ateu, não creio em Deus. Por quê? Porque ele disse que nunca tinha visto acontecer nada com ele que pudesse dizer que era Deus ou que ele tenha visto. Então ele não queria até que ele entendesse. Aí estava no culto e nós estávamos orando por palavra de conhecimento. Aí eu lembro que um falava, ó, tem uma pessoa assim aqui, outro dia tem uma pessoa assim aqui, orava, a gente era curada. Aí esse menino comentou, depois eles contaram pra gente, ali na hora, você não tá sabendo. O menino comentou com a menina assim, com a menina que tava com ele baixinho. Não adianta eu ficar vendo isso, eu sou ateu, não creio em Deus. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo falou com a menina que estava ministrando. E a menina falou: gente, eu estou sentindo aqui muito forte que tem uma pessoa aqui que está dizendo: eu não creio nisso, eu não creio em Deus. O menino ficou meio assim assustado, porque ele tinha acabado de falar. Aí ele foi justificar. Foi no ouvido da menina e falou: não é que eu não creio em Deus. Não é exatamente isso, porque eu não quero. É porque eu nunca tive nenhuma experiência. Não tem nada que eu possa dizer que tenha sido Deus. Aí a menina me chamou de novo, porque eu estava com o microfone. A menina que eu digo é que estava ministrando. Eles estão lá no meio da igreja. Ninguém está vendo o que eles estão falando, o que está fazendo. É, A menina me chama de novo. A mesma menina que falou que tinha alguém que se dizia ateu, me chamou e disse assim: pastor, e esta pessoa entende, ela diz, que ele não é ateu porque ele quer, porque ele. Não, mas é porque ele disse que nunca teve nenhuma experiência. Os dois que olharam para o outro com os olhos regalados, assustados, dizendo: o que está acontecendo aqui? aí ele Entendeu? creu. Aí a menina falou: olha, venha para frente, porque a gente tava ministrando para essas pessoas com palavra de conhecimento e chamando a pessoa para frente. Aí ele foi para frente e foi sincero com ela. Ele falou: olha, sou eu, a pessoa que você diz que é teu, Então, sou eu, e isso entendeu? é um cumprimento da palavra também. É, Porque está na Bíblia, a palavra de conhecimento está na Bíblia. 1 Entendeu? Coríntios 11, É. 12, né? 1 Coríntios 12. Então o que acontece? Aí ela falou: cara, então eu vou orar por doença? Não vou, você não está doente. O que que eu vou orar por você, para o Espírito Santo fazer uma obra na tua vida? Fecha os olhos, segura a mão dele e começou a orar. Aquele menino começou a sentir um negócio tão forte Imagina. que disse que ele sentiu algo que ele nunca tinha sentido na vida, como se tivesse flutuado e com calorão, uma presença muito forte de Deus. Ele saiu dali assustado, entendeu? Olha só. Dizendo: agora eu tive uma experiência que Exatamente. ele nunca tinha tido.
E ela só orou, falou, Deus, eu só peço que o Senhor mostre para ele, que o Senhor é real, que o Senhor é bom. E ali ele teve aquela experiência que ele dizia, eu nunca tive, por isso não creio. Não creio. Então, como é que a gente não vai crer, Então, né? na verdade, o que faz as pessoas não crerem é justamente não ter tido uma experiência, muitas É, das vezes, né? e hoje também tem muita pessoa pregando contra, né? Não é. Existe uma confusão muito grande. Existem pessoas dizendo que dá para mudar a Bíblia, que querem mudar, porque a Bíblia, em vez dela pegar a vida dela e se adaptar com a palavra de Deus, eles querem pegar Deus e adaptar a vida dela. E tem muito. Tipo, ela não quer uma Bíblia. Aqui diz que a Bíblia é apta para redarguir. Redarguir quer dizer condenar o pecado, condenar o erro. Tipo assim, cara, isso está errado, cara, isso não está certo. Para quê? Para você ser apto em boa obra, para você ser uma pessoa Exatamente. correta de acordo com a vontade de Deus, certo? Mas a pessoa não quer isso. Ela não quer ninguém dizendo que está errado. Ela quer continuar do jeito que ela está e que quer ninguém viver. fale, né? O pessoal diz aí, o importante é ser feliz, É. né? Ela não quer uma Bíblia dizendo. Então, por exemplo, se eu tenho uma coisa errada na minha vida e eu quero manter aquilo errado, mas a Bíblia diz que está errado, eu vou mudar a Bíblia? É. É isso que eles querem dizer, eu quero mudar a Bíblia. O correto é mudar a minha vida e certo. adaptar a minha vida àquilo que é Que está na a palavra. palavra de Deus. Agora, se uma pessoa ainda não crê, Só que às vezes para a pessoa é mais fácil, porque ela vai ter que abrir mão de muita coisa. Para ela se procurar a viver mais próximo do que está na palavra, ela vai ter que abrir mão de muita coisa. Na verdade, ela não quer abrir mão, entendeu? Então ela prefere, que nem você falou, ela prefere adaptar a Bíblia a ela. Não é o caso do ateu, né? É o É. caso da pessoa que ela quer dizer que tem Deus, mas ela quer um Deus que faça a vontade dela Isso. e agrade a ela e seja bonzinho com ela, mesmo que ela esteja errada, do que ela ter alguém redarguindo ela, como diz aqui a Bíblia, Exatamente. corrigindo ela, apontando aquilo que está errado. Ela não quer isso para a vida dela. Deus não age assim, Deus é amor. Amor é você aceitar todo o erro da pessoa Isso. e dizer, beleza, viva E feliz, se seja falar feliz. qualquer coisa aí, diz que a gente está acusando. Que a gente tá Mas na verdade... E não, a gente está tentando mostrar para a pessoa a palavra de E Deus. na verdade, o amor de Deus é dizer, filho, presta atenção, não vai por aí. Filho, você vai se dar mal aí. Muda isso, senão você vai ter problema. Pai é isso, né? Pai não é aquele pai que faz o seu papel mesmo, mãe que faz o seu papel, corrige. É verdade. Porque sabe que se não corrigir lá na frente vai ter problema. E Deus, ele tem sempre melhor para nós. Então, mas para aquelas pessoas que têm dificuldade, que são essas pessoas que nós estamos dirigindo nossa mensagem, a gente vai orar por você e torce para que você, que tem um coração correto e sincero, só tem uma dificuldade em relação a isso, que o Espírito Santo te traga entendimento, conhecimento e venha dar uma semana conosco aqui para você ver o que é Deus agindo na vida das pessoas. Vai te ajudar. Vai te ajudar. E na verdade é um conselho que eu acho que funciona esse. Se a pessoa não crê, ela buscar a direção de Deus, fala com o Espírito Santo, vem ver. E então, Deus mas é que se a pessoa muitas vezes ela pede direção do Espírito Santo, mas ela não procura. Tipo, vamos ver se é verdade. Vou lá dar uma olhada. Vou lá na igreja dar uma olhada lá. De repente, no cantinho dela pode nem acontecer muita coisa. Porque de repente o Espírito Santo vai dizer, ó, vai lá ver. Bom, daí ela vai ter que vir, né? Vai ter que obedecer daí, né? Entendeu? Mas é que normalmente vem como um pensamento da gente, né? Verdade. Beleza? Então, gente, guarda isso. Para mim, todos esses argumentos são positivos. Mas quando você fala em algo que funciona hoje, se foi o homem que escreveu, já tá muito bom, hein? Já tá bom, porque a gente vê a vida das pessoas mudando, a gente vê gente sendo transformada, gente sendo curada, resgatada, gente feliz que não era feliz, sofrendo em depressão, com a vida toda detonada, quando chega perto de Deus, Deus acolhe ela e a vida dela muda. Se foi homem que escreveu essa Bíblia, filho, eu gostaria de conhecer esse homem, mas como eu creio que é Deus, eu quero conhecer a Deus e andar com ele. Vamos conhecer ele lá no céu, né? Tá bom? Conhecer eles lá. Espero que tenha ajudado vocês aí, caso alguém tenha essa dificuldade, tá bom? Que Deus abençoe você. Isso que a gente tá falando, não tá falando só para você crer, não. Realmente a gente tem visto coisas. Fato, né? A gente se surpreende com aquilo que nós temos visto Deus fazer, beleza? Como resposta de oração, baseado no que a Bíblia ensina. De Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com a galera. Se inscreve aqui para ajudar o canal a crescer e alcançar mais gente, tá bom? E compartilha com mais pessoas. Deus abençoe vocês. Sempre segunda, quarta e sexta estaremos aqui lançando o vídeo por volta das 18 horas. É isso? É isso aí. Falou, gente. Deus abençoe e fica com Deus.